Ananias e Safira eram uma dupla perfeita, né? Eu coloquei assim que eles eram uma dupla perfeita. Os dois combinaram ali para mentir e foi até o final. Meu Deus, que horrível, né? Combinaram para falar sobre a venda de sua propriedade. Eles não tinham necessidade de mentir. Venderam sua propriedade e reteve, né, o valor que tinha prometido. Pedro perguntou: por que você mentiu para o Espírito Santo? Ananias estava mentindo, não era para o homem, estava mentindo para Deus. Né? Se ele prometeu uma coisa, tinha que ter cumprido, né? Não podia ter retido nada. Eu pergunto, né, por que ele mentiu? O terreno era deles, né? Antes de vender, o terreno era deles, depois também que vendesse, era deles, né? Então não tinha necessidade deles mentir. Aí Pedro pergunta, por que mentiu? Aí quando Ananias, né, ouve isso, ele já cai morto. Dá um infarto na mesma hora e ele morre. Que feio, né? Que feio. Já pensou se isso acontecesse nos nossos dias de hoje? Né? A gente, se fosse da mesma forma, né? Quantas pessoas ia cair dura aí pra lá? Não é? Porque assim, hoje a gente vê tanta facilidade para mentir, então a gente ia ver muito isso. É até perigoso a gente mesmo, né? Cair duro, porque às vezes, né, a mentira fica querendo entrar nos nossos corações e a gente tem que, tentar tirar o máximo, amém? Aí a mulher dele, depois de 3 dias, sem saber, né, de nada, 3 dias não, 3 horas, tá bom? Nada de 3 dias, 3 horas. Sem saber de nada, ela chega, aí Pedro pergunta para ela também. Foi por esse preço que foi vendido a terra? O que ela fala? Foi. Estava tudo combinadinho, né? Os dois mentiram da mesma forma. No mesmo instante, ela também morreu, né? Os caras já estavam lá na porta esperando. Se mentir, vai morrer também, né? Então, caiu e morreu também, porque confirmou uma mentira. Nós, como cristãos, temos que estar atento a isso, né? Porque, assim, às vezes, é muito fácil, né? Aconteceu isso? Não. Aconteceu, fala logo. E pronto, não tem necessidade de ficar mentindo, né? E às vezes a gente pega nessas coisas e a gente tem que estar analisando isso. Ela teve 3 horas para se arrepender e não mentir. 3 horas, né? Ela podia ter pensado, gente, se me perguntar, eu não vou mentir, né? Combinei com meu marido que nós íamos falar a mesma coisa, mas se me perguntar, já aconteceu, assim, não eu menti, mas já aconteceu de surgir uma coisa assim na minha vida que eu tive tempo para pensar se eu queria ou não, né? E para mentir é da mesma coisa, a mesma forma, né? A gente tem tempo às vezes de falar, não preciso disso. Também uma vez aconteceu um fato, a gente foi regularizar a van, eu já até falei aqui, vou falar de novo. Aí a pessoa pegou e falou, não, fala que vocês dois estão separando. Eu, meu bem, foi resolver, né? O meu documento lá. E era mais fácil se eu falasse que eu estava separando dele. Eles tiravam o nome do meu bem, rapidinho, resolvia. E eu falei para ela, nossa, você é louca? Nunca que eu vou falar que eu estou separando. Eu vou falar a verdade. Se eles não aprovar, a gente vai correr atrás de resolver. Ela falou, você que sabe, né? Ela estava me dando uma oportunidade, né? Eu falei, não, prefiro falar a verdade. E a mulher dele teve 3 horas para se arrepender e não mentir. Ela teve a oportunidade de desfazer o acordo, né, que ela tinha feito com seu esposo. Mas ela decidiu continuar firme na mentira. Nós não temos obrigação de obedecer ninguém. Se ele estiver querendo mentir, né, eu não tenho obrigação. Não é porque é meu esposo, porque é meus filhos, né, porque é seu pai, né, porque é sua esposa que você tem que mentir. Não. Se você quiser mentir, aí já é um problema seu, né? Eu não quero mentir. Então nós temos que ser assim. Nada de querer entrar na onda do outro, né? Como fala muito aí. Nada de entrar. Se for seu pai, você tem que falar, pai,
Tá feio pro senhor, tá horrível, né? Eu não vou mentir. Se o senhor quiser continuar aí com essa mentira, continua. Eu não. Nós não podemos. E a gente tem falado isso também no culto passado, né? Nós falamos sobre isso. E essa palavra também veio, essa palavra para a gente falar sobre isso também. Eu creio que quando a gente fala muito uma coisa, Deus está querendo colocar, né, no nosso coração. Ó, alertando vocês. Alerta. Alerta, então a gente tem que estar com os ouvidos atentos. É interessante que o Senhor usa, né, o líder para dar uma chance para aquela mulher. Fazendo uma pergunta para ela. Gente, ela teve tempo para pensar e se arrepender, né? Então nós temos tempo para pensar em muitas coisas. Se nós vamos continuar fazendo, né, ou se a gente vamos sair fora. Então nós temos tempo, vamos pensar, não vamos agir no impulso, né? Vamos pensar, porque vai ser melhor para a gente. E com a gente, Deus nos dá também essa chance, né? Deus dá a chance para a gente. Vamos aproveitar a chance que Ele nos dá. Peraí, porque eu não sei mexer muito com isso aqui. Estou aprendendo e vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, que a gente vê muitas pessoas mentindo também para líder, né? Pastores, vamos falar assim, nos dias de hoje. A gente vê muito umas bobeiras, né? Teve pessoas já que falou, pastor, eu vou estar aí, viu, tô firme. Cadê? À noite não dava. Então assim, se não dá para você estar, qual o problema você falar, pastor, não dá para mim estar. Se você falar que eu vou estar, aí você tem que estar, né? Então não tem problema nenhum. Falar, eu não posso, pastor, hoje não dá, os obreiros, né, que limpam aqui, hoje não dá para me limpar. Tô com um problema aqui para resolver e pronto. Não tem esse negócio de ficar inventando história, ou de não aparecer quando falar, eu vou estar, né? Porque quando a gente fala que vai estar em algum compromisso nosso pessoal, a gente faz de tudo para estar, né? Então também, com o nosso líder, nós temos que ter essa reverência, né? De falar e estar também. De fazer, né? Eu coloquei aqui que é muito desrespeito, né? Com a autoridade estabelecida por Deus. Quando a gente mente para um líder. E também, um pai também, né? Quando a gente mente para um pai, a gente também está desrespeitando a autoridade que Deus colocou, né? Amém? Tá dando para entender aí? Que bom. Eles não tinham obrigação de dar o dinheiro. A gente só dá quando a gente entende que cada vez que a gente abre o coração, a gente é mais abençoado. Quem consegue entender isso? Eu não tenho obrigação de fazer nada. Mas quando eu entendo que quando a gente faz, Deus sempre abre as portas, né? Ele sempre está, então, não tem dificuldade. Não tem dificuldade de fazer nada. O problema de alguns seres humanos, né, é que ele promete nos momentos de dificuldades. Isso é normal, a gente vê isso, já aconteceu isso com a gente também, no decorrer da vida a gente vai aprendendo, né? Que nos momentos de dificuldade a gente promete, a gente fala, Deus, né, se o Senhor fizer isso, eu vou estar fazendo aquilo. Mas depois, quando a gente recebe a bênção, o milagre a gente esquece. Faz de esquecido às vezes, né? Parece que fica com dó, acha que é muita coisa. Ah, não, bobeira, né? Falei, mas no impulso, precisa nada, né? Então, assim, nós temos que ser firmes, né? Ou promete, às vezes a gente promete porque outras pessoas prometeram, a gente fica com vergonha, né? Fica com vergonha, nossa, fulano prometeu, então eu também vou ter que fazer. Não, você não tem que ficar olhando para ninguém, né? Você tem que olhar para você. Se você consegue fazer, então você promete e você mesmo cumpre e deixa quem prometeu para lá. Porque às vezes acontece desse momento eu não posso estar ajudando e fazendo. Mas depois eu posso, né? Então a gente tem que ser assim, fazer quando a gente puder. Várias pessoas já chegou em mim, no meu bem, pediu pra gente orar. Isso aconteceu na minha família, tá? Não estou falando de pessoas, claro que já aconteceu também, mas eu estou falando aqui da minha família. E eu posso falar, porque isso aconteceu, e eu não tenho vergonha de falar, a pessoa também, se ver esse vídeo, vai saber que foi ela, não tem problema, né? Porque se ela fez uma promessa com Deus, tem que cumprir, né? Falou, pastor, ora para mim, Sheila, ora para mim, Ginei, se Deus abençoar, eu vender esse bem meu,
vou estar abençoando essa igreja aqui, essa igreja. Nós até falamos no dia, ficamos muito empolgados, e a pessoa foi abençoada, vendeu e não ajudou. Né? A gente ficou tão triste, meu Deus do céu, como que pode? Né? A pessoa promete, não consegue cumprir. Então, assim, quando a gente falar que vai fazer uma coisa para Deus, né, a gente tem que fazer. Quando a gente falar que vai fazer alguma coisa para alguém, a gente tem que fazer, imagina para Deus. É aí que a gente tem que fazer mesmo. E também pediu oração para a gente, para Deus abrir porta de trabalho. Isso aconteceu com a gente. Coisas que a gente passa, a gente tem que passar para vocês também ver o que aconteceu, né? Então, a gente precisa falar. Pessoas falam, pastor, ora para mim, arrumar um trabalho abençoado e tal. E Deus abriu as portas, né? E essa pessoa foi abençoada. Ela, vazou da igreja. Vazou, sumiu. Né? Virou um vapor. Então, assim, gente, se a gente falar que vai fazer, muitas pessoas falam, por isso que eu não prometo. Não, mas a gente tem que prometer sim, né? Tem que prometer sim. Ser homem, ser mulher para falar, eu prometi e vou fazer. Né? Alguns seres humanos é complicado, promete, mas infelizmente não consegue cumprir. O pecado de Ananias e Safira não foi porque eles ficou com parte do dinheiro, foi porque mentiu, né? Porque o dinheiro era deles, né? Era deles ali, já tinha vendido, era deles, mas eles prometeu, quando promete, tem que cumprir. Eles falou que estava entregando a quantia inteira, né? Estava mentindo. Vocês lembram? Não vou falar essa história aqui não, porque não tem necessidade. Vamos lá. Senão meu tempo não dá. Primeira lição que a gente aprende com essa história. Não promete nada que você não consegue cumprir. A palavra nos ensina que é sim, sim e não, não. Né? Se eu falei que é sim, então eu vou chorando, mas eu tenho que ir. Né? Se eu falei que não, não, e pronto. Acabou. Tá falada, né? Mateus 5:37 fala isso. Quando você promete que não cumpre, você está sendo desonesto. Né? A gente está sendo desonesto quando a gente promete e a gente não cumpre. Se eu perguntar aqui, quem aqui já prometeu e não cumpriu? Se uma pessoa ficar com a mão abaixada, está mentindo. Porque eu tenho certeza que todos nós já prometemos alguma coisa para filho, para Deus, para o esposo, para alguém, e nós não cumprimos. Todos nós já fizemos isso. Para si mesmo, né? Tipo assim, esse ano vou malhar até, né? Vou ficar sarado, mas não consegue, né? Vou terminar de almoçar, não vou beber água, vou esperar uns 10 minutos, não consegue, nem a gente, às vezes, com a gente mesmo, a gente não consegue. Então, assim, é claro que a gente não vai continuar fazendo, né? A gente vai tentar mudar. Né? Isso é muito sério. Se você promete até para uma criança alguma coisa, você vai ter que cumprir. Você tem que cumprir. Não importa para quem você prometeu. Imagina a gente prometendo para Deus. Acabei de falar. Né? Imagina você prometer para Deus alguma coisa. Eclesiastes 5, do 4 ao 5, chama de tolo a pessoa que promete e não cumpre. É a Bíblia que está falando, sou eu não. Achei até interessante, comecei a rir. Meu Deus, já fui tola, hein? Porque já teve dias, já aconteceu, de eu prometer alguma coisa e não dar conta de cumprir. Mas hoje nós estamos saindo daqui, né, alertos que quando a gente prometer, vamos cumprir, amém? Uma outra coisa importante é que não é porque você fez um voto para Deus que Ele tem obrigação de cumprir para você o que você quer. Né? Independente se você vai fazer alguma coisa, eu tenho que cumprir. Se Deus vai fazer alguma coisa, eu tenho que cumprir o que eu prometi. Né? Não recebi, não interessa. Você vai ter que fazer o que você prometeu. Né? Deus não vai ser manipulado por ninguém. Ele não precisa provar nada para ninguém, nada para mim, para você. Ele vai fazer o que for preciso fazer na hora que Ele quer, se Ele quiser. Né? Nós temos que entender isso. Se Ele quiser.
E não adianta a gente ficar esperneando, chorando, não adianta. Vai ser na hora dele, no momento dele, e se ele ver se isso é bom pra gente. Amém? Temos que ter Deus como referência. Ele sempre cumpre o que ele promete. A palavra nos diz, em Romanos 4:21, estando plenamente convencido que ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Deu para entender? Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Nosso Deus é maravilhoso, né? Então aprendemos com o nosso Senhor. Se prometeu, cumpre. Amém? Por exemplo, se você prometeu, se o Senhor abrir uma porta, eu vou ser fiel. Então seja. Seja fiel. Se eu comprar um carro, eu vou estar na igreja. Então esteja, né? Não pega o seu carro e vai passear, não, na hora de culto. Vem para a igreja. Vai viajar, né? Viaja quando for com a família, né? Igual o pastor sempre fala. Tem pessoas que arrumam umas viagens só para não estar, né? Na casa do Senhor. Então, se nós prometermos, vamos estar. Se o Senhor te deu um marido, né, pediu tanto tempo pedindo um marido, aí ele vai dar. Aí quando ele dá, você não cuida desse homem. E aí? Pra que você pediu? Se você fica reclamando, já aconteceu que na nossa igreja de mulheres em reuniões fica falando mal do marido, falando mal. Coisa horrível. Pra mim é horrível. Se fala mal do marido que você dorme e está todos os dias com ele, vai falar de mim sem pensar. Rapidão, né? Então, assim, isso é feio, né? Se você pediu, né, um homem, uma mulher, cuida dele direitinho, amém? Vocês lembram de Abraão e Sara? O Senhor prometeu um filho e ele cumpriu. Não importa a idade, quanto tempo demorou, mas chegou. Né? Ele falou falou e cumpriu. Não podemos prometer o que nós não vamos cumprir, não podemos. Se você não pode cumprir, não promete nada. Segunda lição que nós aprendemos aqui. Precisamos fazer o que é certo. Precisamos ser completo. Não podemos fazer as coisas e ficar reclamando. É melhor a gente nem fazer. Né? Nós precisamos fazer as coisas certas. Não podemos fazer do jeito que eu quero e pronto. Do meu jeito, se quiser assim. Temos que fazer do jeito que agrada a Deus. E quando você faz do jeito que o pastor quer, você está agradando a Deus. Né? Quando o pastor pede uma coisa e eu faço outra, não, pastor, é chato demais. Não, vou fazer assim. Se você faz dessa forma, você está desagradando a Deus. É melhor você nem fazer. Fica quietinho. Né? Não faz. Se ele pediu para fazer assim, é para ser feito dessa forma. Porque do jeito que você faz, o trabalho... Estou falando aqui o trabalho geral, né? Você agrada a Deus, você está agradando o pastor, você está agradando a Deus, amém? A gente precisa aprender isso. Nós estamos crescendo, né? Então a gente precisa aprender, isso é muito bom. Graças a Deus estamos com uma equipe maravilhosa, todos, né? Está na mesma visão do nosso líder, então sim, é muito bom que continuemos, né? Gente, nossa igreja precisa estar na mesma visão, a nossa e todas, né? Nós precisamos estar na mesma visão. Temos que dar o nosso melhor. Eu não posso dar só o resto. Tem pessoas que dão só o que sobra para Deus. Quando der tempo eu vou. Hoje eu não estou com vontade não. Estou cansada. Estou afim não. Isso aí é resto, né? Você tem que vir. Cansada, estressada, agoniada, preocupada. Mas você tem que estar aqui. Eu até coloquei aqui, se tem culto 3 vezes na semana, nós temos que fazer força de estar aqui os 3 dias, né? Não tenho que colocar nada em primeiro lugar. O primeiro lugar, quando tem as coisas de Deus, é as coisas de Deus, né? Eu coloquei mais embaixo aqui, quero ler agora para vocês.
Nos dias de culto, gente, nós, nos dias que não tem culto, esquece a igreja, né? Não tem culto segunda, terça, então esquece pastor, esquece o trabalho que você faz na igreja, esquece tudo, vai viver sua vida, curte os seus dias, né, que não tem culto com a sua família, e nos dias que tem culto, você tem que estar aqui. É engraçado que é 3 dias só que tem culto, né? Aí segunda, terça é folga nossa, de estar aqui. Quinta, folga, sábado também. E aí, aproveita esses dias o máximo. Sai com a sua família, né? Vai assistir filme, esquece que existe pastor, esquece que existe igreja, trabalho. Para quando tiver culto, igual agora está tendo, você vem todo alegre, feliz. Deixa os seus problemas lá no portão. Ninguém tem que trazer problema para dentro da igreja, né? Deixa lá fora. Porque aqui nós temos que entender que é um lugar de adoração. É claro que a gente vem, às vezes, um pouco carregado, mas você vai lá no portão e você fala, Deus, eu estou chegando aqui cansada, estressada, né, com um monte de problema, mas eu quero deixar eles aqui, ó, e vou entrar para mim te adorar. Porque quando a gente aprender a fazer isso, você vai ver, tudo vai mudar nas nossas vidas. Porque às vezes está acontecendo o culto aqui e eu estou pensando, gente, aquele negócio que eu tenho que resolver lá, será que vai ter cliente? Vou começar a trabalhar agora. Será que vai vir algum cliente? Deixa tudo para lá. Deixa para lá. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vem, entra, só pensando, vou adorar o Senhor. Exaltar e pronto, acabou. Tudo muda na sua vida. Tudo. Faz um teste, né? Faz um teste. Talvez você não está acreditando, mas faz um teste que você vai ver. Tudo vai ser diferente. Aqui fala assim, ó, que a Bíblia... Buscai primeiro o reino, né, de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, né? Comida. Para quem está preocupado? Amanhã tem que fazer uma compra e não tem dinheiro. E problema? Amanhã é amanhã. Vive o hoje, né? Amanhã é outro dia. E se você serve um Deus poderoso, Ele não vai deixar você na mão, né? Ele vai estar sempre cuidando de você nas suas necessidades. Amém? Eu coloquei aqui, ó, fala pro seu irmão aí do lado. Você tem que vir pro culto, sabe por quê? Fala para ele ir. Fala bem forte. Falou? Então vamos lá. Por que você tem que vir pro culto? Sabe por quê? Porque quanto mais você fica em casa, menos você lembra de Deus. É verdade? É verdade. Quanto mais eu fico em casa, mais distante eu fico de Deus. Mais fraco eu fico. Se eu fico um dia, eu quero ficar no outro dia também. Teve um dia que eu estava fazendo o curso. Eu fiquei, não lembro agora quantos dias. Foi uma semana sem vir? Acho que foi, sei lá. Aí depois eu pensei, nossa, hoje tem culto. Sabe? Fiquei desse jeito, nossa, tem culto. Entendeu? Então, assim, gente, isso acontece com todo mundo, né? Não é porque a gente é pastora que a gente é santo aqui, não, né? Acontece, então, quanto mais eu fico em casa, mais fraca eu fico. Queridos, quando a gente chega aqui, a gente lembra que Deus precisa ser adorado. É por isso que o diabo, ele usa algumas situações e algumas pessoas para tirar você de estar aqui nesses 3 dias só. Ele vai usar pessoas e situações. Algumas pessoas falam para você, mas vai de novo para a igreja? Tem pessoas que é carudo, eles falam mesmo. Mas de novo? Vai estar lá? E às vezes acontece na sua mente mesmo. Nossa, Deus, hoje tem culto de novo. Gente, você teve folga ontem. Que preguiça é essa, né? Que preguiça é essa? Tá vendo que a gente vai esfriando? Então nós precisamos, né, estar na casa de Deus. Todas as vezes que você pisa aqui, você traz à sua mente quem Deus é na sua vida. Cultuar sempre vai nos lembrar a importância de Deus na minha vida e na sua vida. Então nós precisamos estar na casa de Deus. Precisamos fazer o que é certo, né? Fazer o possível e o impossível para estar aqui. Eu acho tão gostoso estar, muito gostoso.
Então vamos lá, terceira lição e a última. Ter cuidado com a mentira premeditada. Nós temos que ter cuidado. Levítico 19:11 nos diz: não furtem, não minta e não engane uns aos outros. Mentira premeditada é planejar com antecedência. Você já viu que hoje está difícil a gente acreditar, às vezes, nas pessoas? Está difícil? Porque tudo que você vai comprar, as pessoas colocam mentira no meio. Não é? Pelo menos quando eu vou comprar, eu vejo. Vai querer comprar um creme de cabelo, a mulher fica ali inventando um monte de coisa. Me dá tanta raiva. Nossa, porque assim, eu vou lá, eu que quero procurar o que é bom pra mim, né? E o que também deu certo no meu cabelo, mas fica me enfiando um monte de coisa, falando um monte de... Para de mentir, deixa eu escolher o que é bom e pronto, né? Tem pessoas que é difícil. Um protetor solar tem mentira no meio para te vender ali, né? Uma compra de carro, né? Você vai comprar o carro, fala um monte de coisa, né? Quer inventar um monte de história. Gente, pelo amor de Deus. Igual meu bem estava falando, a gente foi ver uma van, né, amor? Sem poder, né? Mas a vontade é muita, né? Mas tem tanta mentira no meio que você fala, meu Deus do céu, precisa disso, né? Aí a gente não dá conta, né? Pobre, como que faz? Tem que trabalhar mais e muito. Então, assim, é muito difícil. E até na igreja tem mentira, né? É crente prometendo e não cumpre dentro da igreja. É alguns pastores mentindo para encher a igreja. Ai, mas tem isso? Tem. Tem um monte aí. Um monte. Tem profetas, né? Revelações aí, mentindo, falando que Deus está falando. Está falando nada. Deus está caladinho, quietinho. Você que está falando, é a pessoa, vamos falar assim. Né? Então, tem muitas mentiras. Nós temos que ter muito cuidado. Opa, peraí. Então está difícil acreditar nas pessoas hoje. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade. Então você está mentindo, você é filho do diabo. É forte, não é? É muito forte isso. Quando a pessoa, não vou falar você, é mais forte quando eu falo você, fica sendo muito direto, né? Quando a pessoa mente, ela está servindo o diabo. Então nós temos que, esse tempo que nós temos, né, para pensar, Deus me livre, quero ser nunca, não quero servir diabo de jeito nenhum, e nem ser filho dele. Nós temos que tentar o máximo, né, não mentir. Ananias e sua esposa já sabia que ia cometer essa mentira. Então já estava tudo armado, né? É a mesma coisa de eu falar, meu bem, nós dois, vamos combinar aqui, ó, vamos falar isso e isso, tá? Você não fala diferente. É desse jeitinho que nós vamos falar, Serginho, tá? Tá, amor? Desse jeitinho, então. Desse jeito. Né? Inventar uma história, uma mentira ali e tal. Então nós não podemos ser assim. Misericórdia. Eu estava estudando, né? E vi que a justiça, quando a gente comete um crime premeditado, é maior do que aquela pessoa que, sem intenção de cometer um crime, é maior, né? Quando a gente premedita, né? É maior do que quem não tem intenção de cometer crime. A pena é maior para quem premeditar, né? Então é bem maior. A gente vê muitos cristãos falando que comete pecado. Ai, cometi um pecado, sabe que é errado. Cometi um pecado, mas vou falar para Deus, né? E Ele é bonzinho. E Ele vai me perdoar. Mas a gente sabendo que é errado, nós temos que evitar. Né? Nós temos que evitar. Nós não podemos. Aqui eu coloquei, se você sabe que isso que você vai fazer é pecado, é errado, então para que fazer? Você tem tempo para deixar de cometer esse erro. Nós mulheres foi enviada na vida dos homens e os homens também, né, foi enviado nas nossas vidas para abrir os nossos olhos quando nós estiver fazendo alguma coisa que não é legal, né? Nós temos que ajudar o nosso companheiro.
E da mesma forma, eles também nos ajudar. Você foi levantada dentro da sua casa para ser uma mulher ajudadora, auxiliadora, sábia. A Bíblia diz isso, né? Que nós fomos levantadas para ajudar, auxiliar e ter sabedoria para conversar, mostrar direitinho o que está certo e errado. Você tem que falar para o seu esposo que ele está errado. Se você não concordar com o que ele está fazendo ou que ela está fazendo, né? Nós precisamos ter essa intimidade com o nosso cônjuge, né? Para falar, para ajudar, porque muitas das vezes é preciso. Talvez a mentira te incomoda, mas você não consegue sair dela, né? Muitas pessoas, elas parece que desde pequena, já viu? Assim, desde criancinha, a criança já tem aquela tendência de ficar mentindo e os pais vai deixando, achando bonitinho. E isso, né, é difícil. Depois, quando tiver adulto, para falar a verdade, isso é complicado. Então, nós temos que corrigir ali a partir do momento que você viu, né? Pequenininho, já corrige, para não ser difícil quando estiver adulto. Mas hoje nós vamos orar, né? Quem tem talvez isso, né, dentro de você, que às vezes quer ficar mentindo, mas a gente vai orar hoje e eu creio que a partir de hoje tudo pode ser diferente. Precisamos ter cuidado, né, com a mentira precipitada. A palavra que eu tenho para vocês hoje, para mim também, é essa, né, que nós temos cuidado com a mentira, né, porque ela estraga meio mundo, né. Às vezes a pessoa fala, mas é uma mentira tão pequenininha, mas ela fica bem grandona depois. E eu agradeço a Deus e ao meu pastor e vocês que estão aqui, tirou esse tempinho maravilhoso para a gente estar junto falando do nosso Deus.